Hello, my friend. Welcome. Bem-vindo ao nosso encontro 2, ao módulo 2. E essa é a primeira aula. Eu tenho uma instrução super simples para você. Aí no material que você imprimiu, na página 7, você tem um encontro 2 e está escrito assim: First day in school. Esse momento você precisa se permitir expressar exatamente como você vê o inglês. E eu quero que você capriche naquilo que você vai fazer. Olha só, você vai precisar ser muito verdadeiro, não se importe com as suas habilidades, você simplesmente vai produzir aquilo que você sente. Está escrito aí, ó, se o inglês fosse uma pessoa, como ele seria? Desenhe esse personagem. Oh my gosh, oh my gosh! Então, você não vai compartilha com quem tiver aí na sua casa, onde você estiver. Não pule isso, não pule. Vai ser muito importante você colocar para fora, você externalizar a maneira como você enxerga. Tem gente que desenha literalmente um bichão com 7 cabeças. Teve gente que já desenhou ele como se ele estivesse mergulhando onde é a queda de uma cachoeira e depois ele sai e fica em cima das pedras. Tem gente que desenha várias portas, tem gente que desenha nota de dólar, avião, mundo, mas é importante que você veja. Você vai desenhar e quando você terminar, você vai olhar para aquilo e você vai identificar aquilo dentro de você, mas você vai professar ali, você vai dizer que se aquilo é um bicho de 7 cabeças, você vai transformar aquilo numa grande oportunidade. Então, tudo que o inglês representa para você, que não seja algo que vai te levar para um lugar muito melhor, que vai melhorar sua qualidade de vida, que vai te colocar num outro patamar profissional. Se aquilo que você desenhou representa um grande desafio, você vai olhar para esse desenho e você vai declarar isso. Você vai olhar para ele e vai falar: isso vai se tornar uma grande oportunidade para que eu vença minhas limitações. Então, você vai declarar aí com a sua boca mesmo, você vai falando o contrário daquilo. Então, se é um bicho de 7 cabeças, você vai falar: olha, hoje eu te vejo como um bicho de 7 cabeças, mas você já não é mais. Eu vejo, eu transformo aquilo que para mim era um terror, um pavor, em uma grande oportunidade. Então, constrói isso na sua mente, afirmando diretamente que aquele grande desafio vai se tornar uma excelente oportunidade para que você vença as suas limitações e alcance seus objetivos. Ok? Pausa aqui, na verdade eu já vou acabar esse vídeo, você desenhe e eu já te vejo no próximo vídeo. Bye bye. Ainda na página 7, olha que interessante. Qual é a diferença entre dieta e reeducação alimentar? Se você ainda não fez uma dieta, quando você fizer, você vai entender. Provavelmente você já tenha feito para alcançar um objetivo aí de saúde, né? Mudar o corpício. Então, basicamente, a diferença é a dieta, por um período determinado, eu vou me abster de junk food, que a gente chama, né? Que são todas as comidas gordurosas, tudo que tem muito óleo, tudo que tem muito açúcar, ou tudo que tem muito sal. Então, por um período, você se abstém daquilo para poder alcançar um objetivo. Contudo, porém, entretanto, todavia, se você tiver uma decepção emocional nesse período que você está fazendo a dieta, o que você faz na Coca-Cola, o que você faz no chocolate, você mergulha nele ali e não tem problema nenhum, você não se sente culpada porque você precisa interromper aquele processo para poder satisfazer uma necessidade ali que a sua alma, que o seu coração sentiu. Por outro lado, quando nós fazemos uma reeducação alimentar, você decide dentro de você, não é mais um período, você decide que você não quer mais aquelas coisas. Então, eu não tomo mais refrigerante porque eu não quero, eu sei que faz mal, eu não como mais chocolate como eu comia, eu não como mais os junk foods, os lanches, os podrão da vida aí, eu não como porque eu decidi não comer. Só que, né, e aí, enquanto a gente enxerga a reeducação alimentar, enquanto a gente enxerga a dieta como um sacrifício que a gente vai ter que fazer para alcançar um objetivo, ela sempre vai ser mais difícil, ela sempre vai ser mais pesada, ela sempre vai ser mais dolorosa. Enquanto a reeducação alimentar, ela se torna algo mais pleno, porque ela é uma decisão
racional que você tomou para mudar o seu estilo de vida. Mas o que isso tem a ver com o inglês? Olha só que interessante aqui, ó. Esse desenho que está aí vai dizer assim, ó, que o junk food, que é as tranqueiras todas que a gente come, eles são uma recompensa. E a comida saudável, a reeducação alimentar, ela nos dá aquela sensação de, poxa, mas eu só vou comer isso de sobremesa? Ah, mas é só isso que tem? É como se a gente estivesse castigando ali o nosso corpo, porque o nosso corpo quer aquilo tudo que ele já experimentou. Então, vamos lá. Para que a gente o cérebro pare de acusar a gente que fazer uma reeducação alimentar é você castigar o seu corpo, precisa acontecer esse processo que está aí no meio das duas, ó. É uma palavrinha chamada metanoia. Se você pegar aí a tradução, está escrito assim, ó, The Journey of Changing One's Mind, Heart, Self or Way of Life. Ou seja, a metanoia, ela é uma jornada. Ela é uma jornada que vai mudar o quê? Da mudança da mente de alguém, do coração, do ser ou do estilo de vida, o caminho que aquela pessoa trilha na vida dela. Até aí tá tudo certo? Tá tudo bem? Então, a dieta você se força por um período e depois meio que você vai voltar para a vida normal. Contudo, se no meio do caminho dessa dieta você ficar decepcionado, você mergulha nas tranqueiras de antes. Já a reeducação alimentar, não. É uma decisão racional porque aconteceu a metanoia. Você entrou nessa jornada, nesse processo de mudar a maneira como você se enxerga, como você enxerga seu corpo, a sua vida, a qualidade da sua vida e onde você quer chegar. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre como esse processo da metanoia acontece na prática aqui dentro e aqui dentro. Te vejo na próxima aula. Bye, bye. Como aplicar a metanoia? Como ela funciona na prática aqui dentro e aqui dentro. Olha só, aí na página seguinte, na página 8, você tem aí a maneira como você vê e você se sente quando você pensa no seu relacionamento com o inglês. Tem o processo de metanoia e depois tem aí como você vê depois da metanoia. Então, você pode escrever um pouquinho ali como você se sente hoje. Cara, eu me sinto terrível, eu sinto que eu sou um fracasso, eu já tentei inúmeras vezes, ou eu nunca nem tentei, porque eu sei que não vou conseguir. Coloque seu coração ali. Depois do que eu vou te explicar, lá embaixo, você vai meio que enxergar daqui para frente como você vai se posicionar, mas você vai atestar isso, tá bom? A sua mente precisa ver que você entrou nesse processo de metanoia de verdade. Então vamos lá, ó. Tá escrito aí no meio, como aplicar a metanoia. Se eu invisto o meu tempo com o inglês de forma ativa, ou seja, eu decido me envolver com ele no meu dia a dia, fora de um ambiente obrigatório, mesmo que esteja estudando porque eu quero. Quando eu decido me envolver com o inglês, o cérebro começa a entender que aquilo é algo importante e começa a reter e guardar aquilo, porque sabe que vai ser usado ou visto novamente a qualquer momento, no dia. Então você começa a se lembrar do inglês, porque está dizendo para si mesmo que aquilo é importante para esse tempo e propósito na sua vida. Olha só, existem dois ambientes em que a gente se coloca todas as vezes que nós vamos aprender alguma coisa. O obrigatório e o de livre e espontânea vontade. Quando você quer, eu quero. Ah, mas o obrigatório eu não quero. Cara, você teve que decidir por uma força maior, ou alguém disse vai, né? Então, se você está aí no mundo corporativo, você provavelmente está sendo pressionado ou já foi pressionado por algum chefe, o próprio mercado vai te forçando, as oportunidades te forçam a aprender o inglês. Então, toda vez que eu vou começar algo, que eu sou forçado a fazer aquilo, o meu cérebro, ele vai, só que ele vai guardar e reter só o que é necessário. Só o que é necessário para chegar de novo no dia seguinte ou na próxima aula e eu lembrar ali, só para poder participar. É meio que de sobrevivência. Contudo, quando eu começo a praticar fora do ambiente obrigatório, aí o cérebro começa a entender que eu quero. Porque eu saí daquele ambiente obrigatório, onde eu estou pagando, me forçando a fazer aquilo, eu saio daquele ambiente e começo a me envolver. O cérebro fala, nossa, isso é algo importante. Porque eu não estou mais naquele ambiente de tensão, de estresse, que eu estou me forçando a fazer. Parece que agora estou fazendo porque eu entendi
eu entendi o que eu tenho que fazer. Por exemplo, o ambiente obrigatório quando a gente vai treinar, daqui a pouco eu vou falar sobre a dieta e a reeducação alimentar, o ambiente obrigatório que você se coloca é a academia, por exemplo. Então eu vou treinar. Então lá na academia você está se forçando, você vai, você pega peso, né? É difícil começar a gostar de tudo aquilo. Mas você se obriga, você entra naquele processo para fazer seu corpo mudar, para ele queimar gordura, desenvolver músculo e esse processo dói. É obrigatório porque você está investindo. O que é o ambiente eu quero? É quando você vai se alimentar e você fala assim, eu estou treinando para um objetivo. Então agora o que eu quero de verdade aqui é me alimentar. Então quando você está fora daquele ambiente obrigatório, a sua alimentação é a resposta dizendo para o seu corpo, eu quero perder peso, eu quero desenvolver músculo, eu quero continuar. Então basicamente, qual seria o ambiente obrigatório no estudo do inglês? Ele é a dieta, né? Ele é ir na academia. Esse é o ambiente obrigatório. Então você vai na escola e é como se você estivesse se forçando. Não, eu vou porque eu tenho que aprender. E o que é o ambiente de livre e espontânea vontade que o seu cérebro vai entender que você quer? É exatamente o que está escrito aqui. Quando você sai daquele ambiente obrigatório e você começa a se relacionar com o inglês. Estudando um livro necessariamente? Não. Principalmente não. Se envolvendo com os perfis que você segue de gringo, com as músicas que você gosta, com os seriados que você gosta de assistir. Então, quando você se expõe àquela situação, o cérebro fala, puxa vida, eu estou vendo isso aqui todos os dias. É um pouquinho, tem um monte de aplicativo que você pode usar aí no dia a dia, que você fica lá de 5, 10, 15 minutinhos ali, tem alguns desafios diários, tem várias coisas que você pode fazer, e aí o seu cérebro vai encontrando um ambiente favorável para ele ficar. Então você para de se cobrar, você para de ser exigente e você mescla as duas coisas. Então basicamente você se reeducar, né, vamos pensar assim, é você entrar nesse processo, o qual, essa metanoia na prática, eu vou me envolver com o inglês de outras formas, seja através do aplicativo, seja através da música, dos seriados, dos perfis que eu acesso em rede social, de algum amigo gringo que eu tenha, de alguém na fábrica que eu trabalho, na empresa que eu trabalho que é gringo e que eu consigo conversar com ele todos os dias. Então, tome essa decisão hoje. A metanoia é um processo, é uma jornada que você escolhe iniciar. E a partir do momento que você decidiu aquilo, não tem mais volta. Ninguém vai te segurar. Tenha certeza disso, porque essa é a minha história e é a história de todo mundo que fala inglês e passa por esse processo. Beleza? Eu espero que você esteja mais leve, mais tranquilo, tranquila de ter entendido isso. Vamos continuar? Nós estamos juntos. Um abraço.